Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui. Hoje para a gente fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Para mim, é um dos vídeos mais importantes aí de todo o canal, tá? Já fazia algum tempo que eu queria fazer um vídeo nesse modelo. Passando aí na prática, tá? Um passo a passo do que deu certo para mim, diversas aprovações aí, nomeações, Banco do Brasil, Caixa Federal, Banrisul, Tribunal de Justiça do Paraná, Saneago de Goiás, Universidade Federal Fluminense, tá? Niterói, Rio de Janeiro, além de alguns concursos aí municipais, aí, Nova Bassano, Carlos Barbosa, Ivoti, Novo Hamburgo e por aí vai, tá? Então, a própria SAP, a Secretaria de Administração Prisional, tá? Hoje eu trabalho também, então todos eles foram na mesma técnica. E são às vezes aquelas dicas que são interessantes, porque às vezes você não sabe como partir, tá? Então a gente vai solucionar isso aí. Sempre aproveitando, pedindo o teu like, tá? E tua inscrição aí no canal. Ainda mais hoje que você se inscrevendo e dando um like, tem um super desconto, tá? Que ainda não adquiriu meus cursos aí, principalmente voltado a português e matemática aí, concurso da área policial principalmente, tá? Mas a gente abordando aí bancas aí que vão acabar suprindo tua necessidade. Chama no número que eu vou deixar aqui na descrição, dá um like, te inscreve, tá? Tenho certeza que você vai conseguir um preço bem bacana. Só disse que você viu esse vídeo aí, tá? Que aí eu vou conseguir fazer um negócio bem legal pra você. A gente vai buscar junto a aprovação, tá? Gente, antes de mais nada, eu preciso dizer pra vocês que o ingresso em concursos, eu vim de família humilde, então os recursos escassos também. Então, eu também vou trabalhar com essa ideia de recurso escasso, tá? Bom, vamos lá. Eu vou dividir em duas etapas, antes e depois do edital. Tá? Porque antes do edital a gente deixa de estudar algumas disciplinas e quando sai o edital a gente estuda algumas disciplinas que precisava de uma certa confirmação de que aquela disciplina cairia e de como caiu, tá? E a questão da banca organizadora, que é interessante que quando você vai fazer um concurso, você saiba ou tenha uma ideia de que banca que poderá ser escolhida para ser aquela que vai fazer a prova, vai fazer essa avaliação, tá? Então, antes de sair o concurso, o que eu fazia? Eu estudava disciplinas que tinha certeza que iriam cair, tá? Como, por exemplo, língua portuguesa. Língua portuguesa é uma disciplina aí que sempre cai em qualquer concurso que você vá fazer, tá? E alguns conteúdos dentro da língua portuguesa têm uma tendência maior ainda a cair. Lógico que esse conhecimento desse assunto que está dentro da língua portuguesa, você vai ter uma maior noção com mais tempo, tá? Mas língua portuguesa eu sempre estudei. Matemática também eu sempre estudei, tá? A razão pela qual são os cursos aí que eu tenho. E direito constitucional, certo? Então eram disciplinas assim aqui. Se eu deixasse para estudar após o edital, não ia fazer diferença que fosse antes ou depois, que eram disciplinas que eu tenho certeza que eu precisaria estudar. Então por isso que são as matérias aí que eu indico que se estude, tá? O direito constitucional eu sempre estudava do artigo 1º até o artigo 42, tá? Que normalmente é o que costuma sempre cair. Só que tem alguns detalhes que já vou estar explicando para vocês, tá? Como é que a gente faz uma seleção em cima da disciplina, tá? Então eu fazia essa análise aí, só que quando eu tinha uma ideia da banca organizadora, o que eu fazia? Eu ia em sites que disponibilizavam provas, tá? Isso depois da internet, tá? Por exemplo, eu vou dar um site aqui, ó, PCI Concursos, tá? É um site aí que você consegue baixar diversas provas. E vamos supor que a banca organizadora, já que eu falo muito em Brigada Militar, fosse aí a Fundatec.
Eu pegava a Fundatec e pegava os conteúdos aí, pegava as primeiras questões, tá, que são de língua portuguesa, e dava uma analisada em todas essas questões. Então eu colhia mais ou menos umas 10 provas, em torno aí de 100 questões, e dava uma analisada naquilo que mais costumava cair, certo? E ia fazendo uma espécie de separação dos itens chaves, como por exemplo, mesmo que eu não tenha noção, tá, da língua portuguesa. Eu vi lá que teve uma questão que ela falou em colocação pronominal. Eu anotava isso e colocava um tracinho ali dizendo que é uma questão. Eu fui para outra questão que ela falou ali em sentido ou conjunções. Fazia mais uma marcação. Eu ia para outra questão e ela era o uso dos porquês. Fazia uma outra marcação. Eu ia para uso de crase. Fazia outra marcação. Ao final, eu tinha uma noção muito mais clara que, por exemplo, dessas 100 questões que eu analisei, caíram 12 questões de crase, caíram 7 questões de colocação pronominal, caíram 27 questões de interpretação de texto, caíram 15 questões aí envolvendo conjunções. E assim por diante. Caiu uma questão, por exemplo, envolvendo acentuação. Tu vê que quando você tem um edital, ou quando você se baseia em algum edital que ainda não saiu, lá você vai ter um edital muito extenso de conteúdo, tá? O conteúdo programático. Só que lá está escrito pontuação. Só que você viu que dessas 100 questões só caiu uma. O que é que você vai fazer? Você vai estudar isso também, mas você não vai focar tanto em pontuação, você não vai perder teu tempo com pontuação. Grava isso e isso aí vai ser... essas questões que caem poucas, elas vão ser as residuais, tá? Você vai deixar para... Tu vai gravar esse termo, tu vai deixar para depois, tá? Então essas disciplinas indiscutíveis, português, matemática, direito constitucional, eu vou acabar estudando. Constitucional, tu vai fazer a mesma coisa, tá? Só que aí o que é que você faz? Eu fazia assim, ó. Pegava as questões de direito constitucional e aí, em cada alternativa, eu copiava uma parte daquela alternativa, dava um Ctrl C ali, tá? Copiava isso, ia lá no Google com a Constituição Federal aberta, presta atenção, e dava um Ctrl F. O Ctrl F vai abrir uma janelinha em cima, tá? De pesquisa. Tá? De pesquisa. E os termos que eu copiei daquela alternativa, eu jogava lá em cima e tentava buscar na Constituição Federal. Tá? Para tentar localizar em qual artigo que ele está se baseando. Às vezes ele não achava de cara, aí eu reduzia um pouco daquela frase que eu copiei até eu conseguir localizar de onde que ele tirou e eu ia anotando, fazer uma anotação. Ele quis me pegar aqui no inciso 14 do artigo 5º. Ele quis me pegar de novo nesse mesmo local e eu conseguia mapear exatamente aquilo que o avaliador tinha maior foco. E esses conteúdos, eles são os conteúdos primários. Eles são aqueles conteúdos que eu sou obrigado a saber. Só que, volto a falar, cada banca tem a sua particularidade. Por isso que eu foco tanto os cursos aí para cada banca organizadora. Eu tenho curso da FGV, tenho curso da FCC, Fundatec, La Salle e por aí vai. Então, assim, aí você consegue mapear tranquilamente o que é que o avaliador vai te cobrar. Professor, eu vou fazer concurso para Brigada Militar, eu posso estudar regimento interno? Eu não aconselho tanto, tá? Sabe por quê? Porque vamos supor que no meio do caminho sai um concurso, que inclusive está para sair agora, que é da Guarda Municipal de Porto Alegre. E aí você vai estudar o regimento da Guarda Municipal, da Brigada Militar, e no meio do caminho tu quis estudar da Guarda Municipal, que deve ser um concurso bem legal também, a remuneração é boa, só que tu vai te confundir muito, porque você vai ter lá, por exemplo,
Na Guarda Municipal, só estou dando exemplo, tá? Na Brigada Militar, o tempo para que caduque, para que você seja você tenha uma punição é de 3 anos, para que você tenha uma punição de censura ou de advertência é de 3 anos. Enquanto você vai lá na Guarda Municipal e já altera, lá é 5. Então, esses termos aí, eles podem te confundir caso você queira fazer algum outro concurso no meio, tá? Então, eu deixo para estudar esses regimentais aí quando tiver o edital. Então, isso é pré-edital, tá? É você, basicamente, pegar disciplinas que você tem certeza que vai cair. Essas disciplinas que você tem certeza, você vai fazer um mapeamento, você vai fazer um estudo reverso, pegando a partir das questões, e nas questões você vai buscando na lei. Essas questões, gente, eu sempre não ganho nada para isso, tá? Você vai buscar, por exemplo, no site do Gran Cursos também. Lá no Gran Questões, você busca Gran Questões no Google, você também vai conseguir ter um apanhado de questões. Eu prefiro pegar a prova inteira, tá? Eu prefiro ir lá no PCI Concursos, por exemplo. Você lá vai ter como filtrar por banca, tá? Tu vai buscar lá provas e você vai colocar ali numa caixinha que vai abrir a banca organizadora. E você vai buscar as provas que tem uma certa relação com o teu cargo, tá? Eu vou fazer brigada militar, tenta buscar alguma coisa relacionada primeiramente a Guarda Municipal. Só que assim, ó, quando você começa a estudar antes Constitucional, Português e Matemática, isso cai em quase todas as provas. Então você não vai ter muita restrição quanto a pegar um cargo tão similar. Após o edital, agora fica bom. Após o edital, gente, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma análise da pontuação das questões. E além da análise da pontuação que vai estar lá no teu edital, as questões de conhecimento específicos, elas valem 2 pontos. As de conhecimentos gerais valem 1. Então você vai dar um gás e vai privilegiar essas de específicos. Como assim? A cada 3 horas de estudo de específicos, que valem 2 pontos, você estuda uma para os gerais, tá? Até porque nos gerais sempre tem português e matemática. Só que português e matemática você já estudou antes, tá? No pré-edital. Então, lá nos específicos, você vai focar nessas disciplinas, certo? Você vai dar uma olhada se existe disciplinas excludentes, como assim? Você não pode zerar, vou só dar um exemplo aqui que não vai cair para você, tá? Você não pode zerar inglês, por exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que dar uma atençãozinha para essa disciplina, porque essa aí pode botar tudo a perder. Se você não for bom em informática, por exemplo, cara, dá uma olhada em informática, mas foi assim, ó, se você trocar uma ideia comigo, me chama no número que está embaixo aí, eu te passo mais ou menos qual é que é o bizu da informática que sempre cai, para que essas disciplinas aí que podem te eliminar, você não corra esse risco, tá? Então, foco na maior pontuação, essas disciplinas excludentes, tá? Grau de prioridade nas disciplinas. Gente, quando eu estudava, eu até peguei algumas anotações aqui, ó. Isso vai dar para você conseguir ver. Achei um antigo aqui. Não vai dar. Deixa eu ver. Nossa, acho que aqui vai dar. Gente, isso aqui é uma coisa antiga que eu tinha, em que eu fazia as minhas anotações, tá? E como é que é essa questão? Como é que é essa questão das anotações? Você vai pegar uma lei, vou pegar o direito constitucional aqui, que é a base, tá? Mas você vai fazer isso para todas as demais leis. E você já tem uma ideia do que pode cair mais, porque você fez uma análise em cima das questões que mais caem, analisando a banca organizadora, tá? Então isso você é obrigado a saber. E aí, eu vou pegar a parte inicial da Constituição Federal, assim, por exemplo, e você lá vai ter uma parte que você vai ver assim, construir um mnemônico que a gente tem, tá? Até vou pegar um que seja mais
comum, tá? Para todos aí. O LIMP, por exemplo, isso aí todo mundo sabe, tá? Eles são os princípios da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, tá? O que você vai fazer? Vamos supor que isso é algo que você viu que costuma cair bastante. Você vai pegar eu gosto de pegar um papel pequeno, tá? Não gosto de pegar em um caderno, por exemplo. E eu vou fazer pequenos cartões, tá? Vou fazer cards aqui, por exemplo, deles. E eu não vou escrever a frase inteira. São princípios da administração pública, parará, parará, parará. Eu vou simplesmente abreviar o máximo, tá? Eu vou colocar assim, ADM Pub. E as iniciais, que a gente chama de mnemônico: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, por aí vai, tá? Se você for pegar o início da Constituição também, a gente tem um que a gente fala em CONGAERPRO, tá? Que é construir uma sociedade, parará, parará, parará. Garantir isso, por aí vai. Você não vai escrever a frase inteira. Você vai escrever somente algo que te dê um gatilho para que você construa o restante da tua frase, tá? Porque assim, ó, quando você tem todas essas anotações feitas, e aí você vai ter diversos papeizinhos assim, eu gosto de comprar aqueles post-it, tá? Aqueles pequenininhos em livraria. E aí o que é que você vai fazendo? Você vai ter todas as tuas anotações aqui, tá? Eu tenho que lembrar, por exemplo, as punições que são dadas aí na Brigada Militar. Tu vai ter lá as punições. Você vai escrever as 4, 5, 6 punições que tem lá e vai deixar no papelzinho. Só que você só vai fazer essas anotações se você não estiver lembrando de cabeça aquilo. Porque eu vejo o maior erro, que é o seguinte: a galera começa a estudar, aí tá fazendo a leitura da lei e ela anota tudo. Isso é errado, gente. Você só vai anotar aquilo que você não lembra, tá? Então, se você está estudando algo e esse algo você já sabe, você não vai precisar anotar e poluir o teu campo visual. Aí o que você faz? Quando você tem diversas anotações, é muita coisa que às vezes a gente não sabe, porque é muito conteúdo, né? Você vai, por exemplo, decorei isso que eu tenho aqui, essa anotação. Esse papel que vai ficar na minha mesa de estudo, e eu vejo isso aqui todo dia, sempre que eu inicio os estudos eu vou dar uma olhadinha em cada um deles, tá? E à medida que você vai internalizando, esse papel que você já, de tanto bater em cima, você já decorou, você tira do teu campo visual, você coloca lá para um outro espaço, por exemplo, que é o espaço daquelas demandas que você resolveu. Olha só, por exemplo, esse aqui que eu tenho escrito, gente, nem concurso foi esse aqui. Compete privativamente à União legislar sobre... Aí você não vai enxergar, mas ele está escrito aqui, ó. Compete privativamente a legislar sobre... Tem um 10 entre parênteses, porque são 10, tá? Situações que ele consegue legislar. Só que a União, ela vai legislar sobre alguns termos mais extensos. Só que eu coloquei só um menorzinho aqui, ó, sobre direito civil, processual, penal, do trabalho, eleitoral, comercial, agrário, marítimo, agronáutico e espacial, tá? Tudo isso aqui, todas essas competências privativas da União, se eu for pegar a Constituição, isso aqui está dentro de um texto maior. E eu poderia ainda fazer um mnemônico. Em vez de escrever civil, processual, penal, trabalho, eleitoral, comercial, eu poderia colocar: compete privativamente à União legislar sobre direito. Si propetra eleco agramar agoes. Eu poderia fazer assim, tá? Isso é muito importante, porque quando você faz dessa forma, principalmente com as iniciais aí, tá? Que é a mesma coisa do CONGAERPRO. A hora que você coloca o CON, você vai colocar um gatilho para que você memorize o resto, tá?
Então, isso é fundamental para que você faça. Essa questão de você anotar em vários papéis, aqui no caso, e for excluindo aquilo que você já sabe, é fundamental. Tá? É fundamental. Volto a repetir. Você só vai fazer as anotações daquilo que você tem uma dificuldade, que você vê que você pode esquecer. E à medida que você vai lembrando, você vai deletando, tá? Você vai deletando. Isso é fundamental, certo? Bom, autocobrança na memorização. Se você fez a memorização, por exemplo, de outra parte da Constituição, por exemplo, Sociediva Plu, soberania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Você fez a memorização, você gravou esse Sociediva Plu, você frequentemente, inclusive quando você não tiver no teu ambiente de estudo, você vai tentar lembrar desse mnemônico. Então, durante um período de estudo de umas 2 horas, você vai ter ali, olha, uma grande quantidade de informações, tá? Mas tira uma que seja, por exemplo, daquelas que você viu que a banca costuma cobrar, para que você fique com isso na cabeça e quando você estiver indo tomar um banho, quando você estiver indo para o trabalho, você grave. Essa, sem exceção, você vai precisar gravar, tá? Então, você vai precisar fazer a gravação aí desses conteúdos, tá? Então, o que acontece? Quando você fez isso, você mapeou. Quando você está estudando, você está dando prioridade para aquilo que você já viu que tem uma possibilidade muito maior de cair. Já vou falar um negócio muito importante, tá? Em seguida, já vou dizer um negócio importantíssimo para você também. Você tem aquilo que é o filé da tua prova. Isso normalmente vai corresponder a uns 80%, 70% da tua prova. Tá? Os outros 30% são aqueles itens residuais. Então, se você pegou no teu edital, que vai cobrar até o artigo 42 da Constituição, e você viu que desses 42 você estudou só 10 artigos, porque é o que mais cai. Tá? Reduziu bastante, assim mesmo. O restante, você vai deixar para estudar, à medida que te sobrar tempo, se sobrar. Tá? Porque o edital normalmente é muito amplo. Aquelas disciplinas, aquelas leis que você não estudou antes do edital, agora você vai fazer a mesma coisa. Tá? Por exemplo, caiu, por exemplo, uma lei de improbidade, caiu a lei 8429. Normalmente cai essa lei, tá? É uma que às vezes eu gosto de estudar antes do edital também. Se o teu concurso tem uma característica a ser cobrada essa lei, tá? Se tem essa dúvida aí, deixa nos comentários ou me chama no WhatsApp aí que eu te digo qual é a tendência de cobrança maior dentro do teu concurso. Se você não estudou essas leis aí antes do teu edital e agora ela apareceu, você vai fazer a mesma coisa, tá? Tu vai pegar aquilo que tem caído na tua banca organizadora, vai dar uma analisada isso através das provas e você vai anotar toda a recorrência de cada item de acordo com a lei. Tá? Veja que a gente não estuda primeiro a lei e vai para as questões, a gente pega as questões e vai para a lei. Você vai ter que mapear a tua prova. Tá? Então, isso que a gente vai acabar fazendo. Outra questão importantíssima, e essa para mim, assim, ó, ela me deu algumas aprovações, tá? Uma delas, se eu não me engano, foi um concurso municipal. Eu acho que do município de Nova Bassano. Acho que eu fiquei em primeiro ou segundo lugar. Lá eu fiz, acho que 49 de 50 questões, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, era a Banca La Salle. E na época não havia muitas provas da La Salle. O que é que eu fiz? Eu peguei os últimos concursos da La Salle, porque ela não divulgava as provas, e busquei os primeiros colocados. E o que é que eu fiz? Pelo Facebook,
eu achei essas pessoas que foram primeiras colocadas e pedi para elas a prova. Digo, ó, me manda a foto da prova aí, se for, nunca ninguém me cobrou, tá? Mas até dizer, ó, eu te mando, na época nem Pix tinha. Mas se fosse hoje, ó, manda teu Pix aí que eu te mando aí R$ 20 aí. Gente, quando você não tem provas disponíveis e você consegue achar alguém que tem essas provas, isso vale ouro, tá? Isso vale ouro e vai te jogar lá em cima, porque tu vai conseguir pegar a ideia da prova. A língua portuguesa tem bancas, por exemplo, que elas não cobram gramática, elas cobram muito mais interpretação de texto. Elas cobram muito mais formação de palavras. Sabe que as figuras de linguagem, por exemplo, onomatopeia, hipérbole, eufemismo. E aí o que acontece? Os outros candidatos vão estudar toda a gramática, enquanto que você está estudando aquilo que realmente cai, tá? Então isso é fundamental também. Isso vale muito para que você faça. Tá certo, gente? Eu não vou estender esse vídeo muito, tá? A ideia era fazer de 20 minutos, já vai dar quase 30. Então, esse é um passo a passo muito interessante. Vem uma outra coisa que é interessante eu falar, assim, que às vezes, principalmente a galera que vai fazer concurso para brigada. Quando eu comecei os meus estudos, como eu falei, eu vim de família mais humilde. E eu tinha uma certa noção legal aí de informática, tá? E eu dava aula naqueles cursos profissionalizantes de informática. Pagava muito pouco. E eu vi numa cidade que a remuneração, a média salarial era muito baixa. Então eu tinha duas escolhas. Aí minha mãe falava assim, ó, tem emprego lá em tal empresa. Estão pagando R$900, R$600. E eu sempre me perguntava assim, será que vale a pena eu sacrificar o meu dia todo para ganhar o que hoje seria em torno aí, sei lá, dos 1.000 e pouquinho, um salário mínimo para menos? Ou será que eu continuo dando as minhas aulas que eu ganhava ali, sei lá, R$200, 250 aí no mês? Uma miséria. Só que me sobrava tempo para estudo. Tá? Resumo da história. Se eu tivesse sacrificado muito meu tempo e não tivesse estudado para concurso, talvez eu tivesse até hoje trabalhando em uma fábrica, trabalhando em algo braçal, trabalhando em algo que não me desse a possibilidade de crescimento. Então, às vezes, você vai ter que fazer algumas escolhas. Tá? Para a galera que trabalha e tem um concurso próximo, saiu o edital já, eu sempre aconselho o seguinte, sacrifica tuas férias, tá? Eu já fiz isso aí já, e deu certo. Sacrifica tuas férias, tenta ao máximo sacrificar tuas... Não vai dizer que é para estudar para concurso, né? Mas sacrifica tuas férias e tira 30 dias a fio para você estudar. Tá? Aí vai estar a tua virada de chave. Então isso é fundamental. Tem outras coisas que eu falo, eu quero ver se eu faço um vídeo também sobre outras situações extra prova, como por exemplo, como se organizar na véspera da prova, no dia da prova, se estuda ou não, como organizar isso com família, como organizar isso com amigos, como é que é a questão da disciplina que você tem que ter, o que é legal você tomar antes da prova, o que é que você deve evitar no dia anterior da prova, como é que você organiza, como é que você condiciona o teu organismo na semana da prova, o que é que você pode abrir mão, o que é que você não pode, tá? Isso que eu tô falando não são situações que elas deram certas e deram, né? E é um modelo meu, isso é um modelo de todos que foram aprovados, tá? Alguns com não tanto rigor, mas fazendo uso de diversas dessas técnicas aí, certo? Mas isso é papo aí para um outro vídeo aí. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá? E sempre reiterando, tá? Tá com algum concurso em vista aí, vai fazer brigada militar, chama, a gente tem... Gente, vou fazer um mega valor aí para você, para que a gente consiga buscar juntos a aprovação aí e mudar de vida, deixar de feiura aí e conseguir aí ter um 2024 com uma aprovação engatilhada. Fechou?
Parece mais um monte de coisa na cabeça aqui para falar, mas eu não vou deixar o vídeo estender. Um forte abraço, gente, e que seja um ano aí da virada profissional e aprovação e nomeação. Um abraço.